Caro amigo, cara amiga, você que me acompanha nas redes sociais, vou tratar de um dia de cão de Bolsonaro. Você tem que entender que uma pessoa doente, que tem um problema psicológico muito forte, ela, ao invés dela responder uma crítica sobre uma desconstrução dessa crítica, formar uma opinião concatenada, inteligente, lógica, capaz de dissuadir aquele que contrapõe a sua tese, não. Bolsonaro não faz assim. Bolsonaro, ao ser criticado, ao se sentir acuado, o que é que ele faz? Ataca. Ele não quer nem saber. Do pescoço para baixo é canela. Isso é legal? Não é legal. Isso demonstra que ele tem falta de conhecimento. Demonstra que ele não tem um comportamento à altura, adequado, inclusive o equilíbrio necessário para ser presidente da República. Vamos ver o que é que aconteceu nas últimas 24 horas. Sem ele conseguir contornar o mal-estar causado pela indicação do seu filho para embaixador nos Estados Unidos, Bolsonaro perdeu a esportiva, perdeu a diplomacia que ele reivindica para o garotinho Bolsonaro, o Eduardinho, e vendo fracassar as suas tentativas de convencimento, o que é que ele fez? Reconheceu o nepotismo, quer dar um empregão pro filhinho, quer dar o filé pro filho, e você que come o osso. Fizesse. Então eu não quero polemizar esse assunto, tá certo? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou. Mas não tem nada a ver com filé mignon essa história. Ele não tem senso do ridículo. Ele não se importa com a baixaria. E assim foi. O tiro saiu pela culatra, mas ele não parou de atirar. Aí começa o desespero, e no desespero de Bolsonaro, o que é que ele faz? Ele revida, ele contra-ataca e bate em todos que ele encontra pela frente. Bom, e foi assim, né? Ele não tem, como eu falei, essa capacidade do convencimento, ele não possui argumento, ele é uma pessoa de retórica muito limitada, e aí ele atirou. Saiu atirando com a língua de trapo que ele possui, que é única. Em 24 horas, Bolsonaro detonou o planeta. Meu irmão, o presidente ganhou páginas e mais páginas do preconceito. Ele desrespeitou a jornalista Miriam Leitão, a dor que ela sofreu no cárcere da ditadura militar, as torturas que denunciara, e disse que Miriam não foi torturada durante a ditadura. Agora uma nota de repúdio da Globo aos ataques que o presidente Jair Bolsonaro dirigiu à nossa colega jornalista Miriam Leitão. Abre aspas. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje um grupo de jornalistas estrangeiros para um café da manhã. Os jornalistas cobraram do presidente um comentário sobre o ato de intolerância de que foi vítima a jornalista Miriam Leitão no fim de semana. Miriam e o marido, Sérgio Abranches, participariam de uma feira literária em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Em redes sociais, foi organizado um movimento de ataques e insultos à jornalista, cuja postura de absoluta independência foi tratada como um posicionamento político de esquerda e de oposição ao governo Bolsonaro. Em resposta aos correspondentes internacionais, o presidente Jair Bolsonaro disse que sempre foi a favor da liberdade de imprensa e que críticas devem ser aceitas numa democracia. Mas depois afirmou que Miriam Leitão foi presa quando estava indo para a guerrilha do Araguaia para tentar impor uma ditadura no Brasil. E repetiu 2 vezes que Miriam mentiu sobre ter sido torturada e vítima de abuso em instalações militares durante a ditadura militar que governava o país então. Essas afirmações do presidente causam profunda indignação e merecem absoluto repúdio. Em defesa da verdade histórica e da honra da jornalista Miriam Leitão, é preciso dizer com todas as letras que não é a jornalista quem mente. Ele utiliza isso de forma hipócrita, sem qualquer razão de ser. É simplesmente agredir. Ele não tem argumento, não tem qualidade na sua defesa, e o que é que ele faz?
ele debocha, ele agride, ele ataca, ele inferioriza, ele leva os outros ao ridículo. Essa é a ideia. O filhinho dele é no mesmo mote. Ah, porque o cara é gordo. Ah, vai emagrecer na Venezuela. Não tem argumento, não tem qualidade no argumento. Aí parte para agressão. Pois muito bem. Quando a coisa estava serenando, ele parte para o ataque novamente. Desta feita para querer justificar a retirada da Ancine, da autonomia da Ancine, Agência Nacional do Cinema. Pois muito bem, ele utiliza como argumento do seu posicionamento o fato da Ancine ter patrocinado, apoiado o filme Bruna Surfistinha, que contava a história de uma prostituta vivendo numa cidade cosmopolita. Tudo bem, o drama feminino, a necessidade de sobreviver e a miséria deste mundo sofrível, né, que é o da prostituição. Ele não entendeu isso. Ele achou que era glamorizar a prostituição. É porque ele tem uma mente doentia. E aí quem tem uma mente doente é capaz de enxergar as coisas apenas sobre um olhar. Ou, neste caso em particular, o olhar que o interessa para destruir imagens, acabar com reputações e, por conta disso, ele criar uma aura de que é um paladino da justiça, da defesa da moral, da família, da decência e da dignidade. Conta outra, Bolsonaro, tu é um doente. Mas muito bem. Bruna Surfistinha aparece e dá resposta. Ela enquadra o presidente da República. Menino, onde já se viu isso, rapaz? Pois Bruna Surfistinha saiu do anonimato e partiu para cima, disse que Bolsonaro deveria cuidar do país e da sua família. Bruna Surfistinha fez o presidente botar botar o rabinho entre as pernas e ficar caladinho. Que vergonha, Bolsonaro, perder para Bruna Surfistinha, vai ganhar de quem? Mas aí ele não para com a metralhadora. Ontem foi um dia extraordinário, uma verdadeira loucura. Ele está enlouquecido ontem, esqueceu o remédio. Dando sequência, ele pega a metralhadora verbal dele, disse que não existia fome no Brasil. Depois desdisse, mas não teve, reclamou de desdizer e acabou confirmando o que dissera. Ele é muito contraditório, ele não sabe o que fala, agride, depois vê a repercussão, quer pedir desculpa sem pedir desculpa e deixando tudo na mesma coisa. Ele só agride e renova a agressão. Ao final, ele menosprezou os nordestinos, chamando-nos todos, a mim que sou nordestino, todos de paraíbas, e serei paraíba com muito orgulho. Não faço questão de ter nascido no Rio como ele, ou São Paulo como os filhos dele e outros lá do Sul. Me sinto tão brasileiro quanto qualquer outro. Defendo a Constituição, os direitos dos outros, mais do que ele, inclusive, porque eu tenho coragem, inclusive, de enfrentá-lo. Mas bem, e assim, Bolsonaro fez isso, mas não para agredir a mim, que eu sou um réis mortal. Ele quis mandar o recado para os governadores de estado nordestinos. E numa conversa que ele fala besteira, sem o devido resguardo, microfone aberto, as pessoas tomaram conhecimento de um diálogo pouco ortodoxo entre ele e Onyx Lorenzoni, em que ele recomendava não repassar dinheiro para aqueles governos paraíbas, notadamente do Maranhão e da própria Paraíba. Jair Bolsonaro conversava informalmente com o ministro Onyx Lorenzoni antes do início do encontro com jornalistas estrangeiros. O diálogo foi captado sem querer pela equipe que transmitiu o encontro. Esses governadores de Paraíba, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Os governadores do Nordeste divulgaram uma carta de protesto contra o uso pejorativo do termo Paraíba para se referir aos nordestinos e também contra a possibilidade de discriminação na liberação de verbas para o Maranhão, como sugere a conversa gravada. O Palácio do Planalto diz que não vai comentar o episódio. Senhores,
preconceito significa dizer que Bolsonaro vai perseguir os governos de Estado daqueles que não beijam suas mãos, que não são genuflexos, que não se curvam ao império da ignorância. Pois muito bem, os governadores de Estado saíram com a carta. E foi assim, pesada. Vê se aprende, Bolsonaro. Nós, governadores do Nordeste, em respeito à Constituição, à democracia, sempre buscamos manter produtiva a relação institucional com o governo federal, independente de normais diferenças políticas. O princípio federativo exige que governos mantenham o diálogo e convergências a fim de que as metas administrativas sejam concretizadas, visando sempre melhorar a vida da população. Recebemos com espanto, profunda indignação a declaração do presidente da República, transmitindo orientação de retaliação a governos estaduais durante encontro com a imprensa internacional. Aguardamos esclarecimentos por parte da presidência da República e reiteramos nossa defesa da federação e da democracia. Assinam em ordem alfabética: Camilo Santana, governador do estado do Ceará; Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte; Flávio Dino, governador do Maranhão; João Azevedo, governador da Paraíba; Paulo Câmara, governador do Pernambuco; Renan Filho, governador de Alagoas; Rui Costa, governador da Bahia; Wellington Dias, governador do Piauí. E subscreve esse que vos fala, Alfredo, que não fica calado diante do avançado fascismo. Pense nisso.